Olá, gente, eu sou Estela Zulay, fundadora e diretora da Escola de Paz XD. E tô aqui hoje para continuar com a minha série SOS Estou Perdendo Meus Filhos para as Telas. E hoje nós vamos falar aqui sobre o uso do celular, né? Parece que a gente está sempre competindo com o celular dos filhos. Eles estão lá colados com a cara no celular, isso vai dando uma aflição, porque ao mesmo tempo nós, pais, também estamos ali grudados nos nossos celulares, né? E aí a gente se sente meio que com aquela síndrome de impostor, porque a gente não quer que os nossos filhos fiquem no celular, ao mesmo tempo nós também ficamos no celular. E isso acaba deixando o nosso discurso, o nosso posicionamento, a nossa postura enfraquecido, né? Porque a gente fala, como é que a gente vai exigir algo dos nossos filhos que nós mesmos não conseguimos, né? Mas aqui a gente tem que olhar primeiro para as diferenças de fases dos nossos filhos, né? Então a gente pega aquelas crianças que estão assim na fase do período crítico, de 0 a 8, 9 anos de idade, onde o cérebro tá aí com 1000 conexões neuronais acontecendo, e ainda nós temos um poder maior de controle do uso de celular dos nossos filhos, né? É importante a gente entender que nós temos que aprender a lidar com aquilo que existe e é acessível e todo mundo usa e todo mundo tem acesso. É entender que a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente, consciente e principalmente, gente, com regras. Então, a primeira dica que eu dou para os pais é que já exista desde pequeno uma regrinha de tempo para já se criar aquela cultura das regras de uso do celular para os filhos, tendo uma diferença com os pais, gente, porque pai é pai, filho é filho, né? Então, tudo bem a criança querer mexer no celular, e vou te falar, não existe uma regra, a partir de que idade é aconselhável? Eu diria assim, que quanto mais tarde, melhor, né? Mas tudo depende da realidade de cada família, de cada criança, de cada pai e mãe, de cada responsável, né? Então é muito difícil a gente fazer uma fórmula certa disso. Mas eu digo que quanto mais tempo você conseguir retardar esse uso, melhor, mais saudável, porque a criança vai estar desenvolvendo outras habilidades que depois elas vão ficar bem mais escassas, né? Então, quanto mais, enfim, deixar a criança usar a criatividade dela, mexer com as mãos, né? Criança gosta muito, às vezes, presta atenção, às vezes você dá um presente para uma criança, vai lá, compra um carrinho, a criança nem brinca com o carrinho, brinca com a caixa, né? Desmonta a caixa de papelão, gosta de montar. Então, estimular bastante, o máximo que puder, esse tipo de esses usos sensoriais diferenciados, né? Que utilize bastante a criatividade da criança fora das telas. Mas vamos falar naquele momento em que a criança começa a ter contato com o celular, né? Ele é leve, ele é pequeno, ela vê todo mundo mexendo, ela quer mexer também, rapidíssimo, ela começa a descobrir muitas coisas, os pais até acham engraçadinho, mas é muito importante. Primeiro, gente, então, colocar esse período para a criança usar, ela entender que ela tem um horáriozinho, que ela tem acesso ao celular, e também entender que existe um controle sobre o que ela tá vendo, né? Isso aqui é muito importante, porque os pais já criam essa autoridade desde sempre, né? Entendendo que eles que colocam os limites ali. E os pais sempre estarem observando o que aquela criança olhou. Ah, põe filtro, não põe filtro, o que você aconselha? De novo, acho que vai muito do relacionamento que você quer criar com seus filhos. É claro que o perigo existe, é sempre bom ter algum tipo de filtro no celular, mas tem pais que preferem usar o diálogo e a confiança, mas se você tem esse domínio é muito bom. Se você não tem, é importante um filtrinho sim. Tá? Agora vamos falar daquela fase um pouco mais complicada, quando a criança já vira um pré-adolescente e adolescente, e aquele uso começa a ficar muito descontrolado do celular, né? A criança aquele pré-adolescente, adolescente, eles vão ficando muito viciados na tela, né? Se eles vão para os lugares, eles saem para o ambiente público, como nós adultos também, você vai num restaurante, tem lá um casal que não tá nem conversando, cada um no seu celular, e esses pré-adolescentes e adolescentes parece que realmente não tiram a cabeça do celular. Então, gente, eu quero primeiro falar uma coisa muito importante. Quando você chegar no seu filho e fala assim, você está usando muito celular, sai desse celular. Que opções você está oferecendo para ele fora do celular, né? É muito importante. Eu eduquei meus 4 filhos, eles até uma certa idade, a gente não tinha nem televisão em casa.
Eles não tinham celular, não tinham nada, nada, nada. Era tudo assim, um esforço para eles usarem habilidades manuais, para eles brincarem de pintar, massinha, né? Muitas outras coisas. Então, assim, o que que você está oferecendo na prática para o seu filho como uma alternativa ao uso do celular? Porque a gente tem que se preocupar com isso, não basta tirar o celular, né? Que tipo de estímulos ele vai recebendo, que tipo de outras atividades ele tem acesso, quanto você pode se dedicar a isso, quanto você pode oferecer para ele é importante, porque ele vai desenvolvendo também outras áreas do cérebro, né? Onde ele vai usar a escrita, onde ele vai usar as mãos, onde ele vai ter que raciocinar de uma outra forma, usando um outro lado. Então, não é só a proibição, é a opção, né? Poder oferecer alternativas para aquele filho e poder, gente, abrir o diálogo sobre o uso excessivo de celular e fazer com que eles entendam que existe um mundo aí fora que eles vão precisar interagir, fazê-los pensar. A conversa, ela é essencial na hora que a gente tem que lidar com o uso de tecnologia dos nossos filhos. O mundo, ele tá avançando cada vez mais no que se trata, a tecnologia, ela tem que ser uma aliada nossa, né? E o celular, ele acaba ali contemplando muitas coisas no mesmo ambiente, né? O celular, ele é o universo, ele é a janela para o mundo. Com o celular você paga a conta, com o celular você interage com as pessoas, com o celular você trabalha, com o celular você estuda, o celular tá ali para tudo, né? E você carrega onde quer que seja. Então, gente, ele tem que se tornar amigo e não inimigo. Para ele se tornar amigo, tem que ter essa conversa dos pais, tem que ter uma conscientização, tem que ter um autocontrole dos pais também, né? Eles têm que ter aquele momento que eles largam o celular e são um exemplo para os filhos. Tem que ter 1 ou 2 dias da semana onde se faça uma refeição sem o celular na mesa para se estimular a conversa. Então, nós não podemos pensar que a gente está perdendo os nossos filhos para a tecnologia e que o celular, ele é o nosso arqui-inimigo. Nós temos que conseguir aliar tudo e a família conseguir caminhar no mesmo ritmo, numa mesma sinergia, com aquelas regras, dentro daqueles padrões, e a conversa, o diálogo aberto, explicando os motivos pelos quais você não acha saudável que ele continue o tempo todo naquele celular e poder dedicar um pouco do seu tempo, da sua disposição interna e externa, ao tempo real, né, com os seus filhos. Isso é muito importante nessa construção dessa conversa e dessa decisão de quanto tempo aquela criança, aquele pré-adolescente, aquele adolescente vai ficar no celular, para que ele possa ter autonomia e sozinho decidir, gente, que chega, que tá demais, que já não tá saudável, que não é bom, e que ele pode ter prazeres e pode descobrir prazeres em outras atividades, interagindo de outras maneiras com o mundo, gente. Então fica aqui essa minha dica para que os pais mudem um pouquinho essa chavinha e entendam que a tecnologia e o celular não necessariamente é um inimigo, mas sim alguém com quem você tem que aprender a conviver, é assim, quase que uma entidade dentro da família, dentro da casa, com quem você tem que aprender a conviver e tratar de forma amigável para que seja um aliado seu na educação dos seus filhos e não o seu arqui-inimigo, gente. Assim eu termino o 3º episódio dessa série e semana que vem a gente continua com mais um episódio. Fica surpresa para vocês sobre o que a gente vai falar, ok? Até a próxima!